Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado ou anátema. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Palavra do nosso Deus. Glória ao Senhor. Meus irmãos, vamos meditar hoje, com base nos textos que nós lemos, continuando nessa série que estamos aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos falar hoje sobre o falso evangelho. O falso evangelho. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela é considerada a carta magna da liberdade cristã. Como se fosse uma mini edição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa é a primeira carta de Paulo, é o primeiro escrito de Paulo. E provavelmente é o primeiro escrito de todo o Novo Testamento. Então esse dos livros do Novo Testamento, esse é o mais antigo de todos. Provavelmente escrito ali no ano 48 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo vai endereçar isso às igrejas da Galácia. Nós sabemos ali, na nossa última ministração dentro desse tema, nós sabemos que havia ao menos 4 igrejas, pelo menos 4 igrejas nessas 4 principais cidades da região da Galácia. E nós sabemos que elas são a cidade de Derbe, Antioquia da Pisídia, Icônio e a cidade de Listra. Qual que é o histórico aqui? O que aconteceu? A igreja de Antioquia na Síria, veja que há 2 Antioquias, né? A Antioquia da Pisídia, que está na Galácia, e a Antioquia da Síria. Pois bem, a Antioquia da Síria, o evangelho cresceu naquele lugar, a igreja cresceu de forma maravilhosa. Então o apóstolo Barnabé vai para lá e faz um trabalho extraordinário. Deus está fazendo um grande avivamento naquele lugar. Então ele reconhece que ele precisa de ajuda. E ele vai para Tarsis e busca o apóstolo Paulo e traz ele para Antioquia. E eles estão pregando para grandes multidões, Deus fazendo coisas maravilhosas no meio deles. E aí o Espírito Santo chama a igreja para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles separam os dois e eles são enviados com a missão de espalhar o evangelho. Aí você tem que olhar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e você vai ver qual foi o trajeto que ele percorreu. Vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 14, para a gente ver um pouco do que Deus fez na igreja apostólica. Atos capítulo 14. Vamos ler aqui a partir do versículo 21. Olha só, o capítulo 13 e o capítulo 14... o evangelista Lucas vai tratar um pouco do que aconteceu nesse trajeto. E tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, o que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Versículo 23, e havendo eles ordenado o que, irmãos? Anciãos, que é o sinônimo de presbíteros, tá bom? Havendo eles ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor, em quem haviam crido.
E eles, passando depois por Psídia, chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. Então veja, eles fizeram todo esse trajeto e agora estão retornando para Antioquia. Antioquia na Síria, que é a igreja mãe. Tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera. Quem que fez, irmãos? Foi Deus, né? Louvado seja Deus. Tudo que Deus fizera por eles e como Ele abrira a porta da fé aos gentios. Então o que nós vemos agora? Deus está florescendo o verdadeiro Israel. O Israel que foi cheio do Espírito Santo lá em Pentecostes, agora vai cumprir-se as profecias de que Deus haveria de incorporar à videira os gentios. Então nós vemos o cumprimento aqui. Deus foi quem abriu a porta aos gentios. E assim funciona nos dias de hoje também. É Deus quem abre a porta para a igreja avançar. A igreja faz o seu papel, prega o evangelho, cumpre a sua missão, mas ultimamente a verdade é, se Deus não abrir a porta, irmãos, não vai. Mas quando Deus abre a porta, acontece. Louvado seja Deus. Então o que acontece? Depois desse trabalho missionário, eles retornam para Antioquia na Síria. Irmãos, eles passaram inúmeras perseguições. Em Listra, por exemplo, o apóstolo Paulo foi apedrejado de tal forma que ele foi carregado como morto para fora da cidade. Eles deixaram o corpo dele lá. Uma das piores vergonhas e vexames para um judeu é o corpo dele apodrecer sem ser enterrado. Mas a Bíblia fala que Deus então traz o apóstolo Paulo de volta, ele recobra as suas energias e ele continua o seu trabalho missionário. Louvado seja Deus. Deus então, irmãos, levantou homens para continuar o trabalho. Nós vemos aqui que eles estabeleceram anciãos, eles estabeleceram oficiais na igreja. Você veja que coisa interessante, os apóstolos eles estão dando continuidade ao trabalho e a igreja hoje segue esse mesmo modelo. Segue esse mesmo modelo de ordenar anciãos dentro da igreja, presbíteros, homens capazes e ministros do evangelho para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar a igreja de Deus. Isso continua nos dias de hoje. Vamos lá, volta para Gálatas. A grande questão aqui é a seguinte: por que Paulo escreve essa carta? Qual é a razão de Paulo anunciar essa carta? Anunciar essa mensagem através dessa carta às igrejas da Galácia. Ele escreve para expor os falsos apóstolos e o falso evangelho pregado por eles. Essa é a razão de Paulo escrever a carta aos Gálatas. Expor os falsos apóstolos, os falsos obreiros e o falso evangelho pregado por eles. Essa mensagem é relevante para nós? Sim ou não? É relevante. Por quê? Porque primeiro é a palavra de Deus. Palavra de Deus para todo o tempo, para todas as eras. Segundo, porque hoje há falsos mestres e há um falso evangelho que continua sendo pregado. Então a igreja, mais do que nunca, deve perseverar na mensagem aos Gálatas. E veja, irmãos, nós estudamos na nossa última ministração sobre esse tema, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo está apresentando na sua introdução à carta, na sua saudação, na sua oração, ele ora no versículo 3, graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está orando que as igrejas da Galácia, elas de fato participem, recebam da graça e da paz que vem de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a base, irmãos, desse evangelho? Ou seja, dessa mensagem de graça e paz que nós anunciamos. A base é que o Senhor Jesus se entregou por nós naquela cruz. É o que está no versículo 4. O qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus nosso Pai. Então a base para nós anunciarmos essa mensagem de graça e de paz é porque Jesus morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas na cruz do Calvário.
Agora, o versículo 6, a partir do versículo 6, nós vamos entrar na segunda parte dessa epístola. E nessa segunda parte nós podemos chamar de as instruções de Paulo. E nessas instruções nós vamos dividir também, a gente adora fazer esses diagramas, né? Todo pastor presbiteriano faz isso. Então, se nós fazemos aqui a introdução do versículo 1 até o versículo 5, a introdução e a saudação e a oração de Paulo, e aí do versículo 6 em diante nós temos as instruções de Paulo, que podem ser divididas em duas categorias. Primeira categoria, instruções em doutrina. Instruções em doutrina. Vai do versículo 6 até o capítulo 5, versículo 13. Então aqui do capítulo 1, versículo 6, e aí você continua lendo, vai lendo até chegar no capítulo 5, até o versículo 13, Paulo vai tratar de doutrina. O que você precisa crer? Qual é a fé correta, qual é a crença correta e qual é a mensagem verdadeira? Qual é o evangelho verdadeiro e qual é o falsificado? Qual é o mentiroso? Qual você deve rejeitar e amaldiçoar? E aí do capítulo 5, versículo 14 até o final da carta, Paulo vai dar instruções práticas ou instruções para a vida cristã. Como aqueles que receberam da graça, que receberam a paz de Deus, que excede a todo entendimento, aqueles que foram justificados pela graça mediante a fé, como eles devem viver as suas vidas. É o que você vai encontrar do versículo 14, do 5º capítulo, até o final da epístola. Irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para corrigir a igreja. E esse não é um assunto prazeroso. Já pelo tom de Paulo, você vê aqui que ele não está feliz. Eu não quero nem imaginar como ele ficou quando ele recebeu as notícias do que estava acontecendo nessas igrejas. Paulo deve corrigir a igreja porque uma falsa mensagem, uma falsa pregação, um falso evangelho, a falsa doutrina vai levar o povo para longe de Cristo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas dizendo aí fora o seguinte: não, mas o pessoal está ganhando alma, aquela igreja lá é quase uma seita, isso, aquilo, outro, mas eles estão ganhando gente para Jesus. Deixa, irmão, não tem problema não. Né? O que nós vemos aqui é que Paulo, ao saber das heresias que estão entrando dentro da igreja, ao saber da corrupção desses falsos apóstolos, ele escreve essa carta num tom muito sério, porque ele tem que corrigir a igreja. Porque o que ele vai apresentar aqui é que se a igreja não se arrepender e voltar à doutrina correta, ao evangelho de Jesus Cristo, eles vão se afastar de Cristo Jesus. Essa é a verdade. Meus irmãos, a igreja não deve buscar novas doutrinas. A igreja não deve buscar novas doutrinas, mas permanecer fiel à doutrina que foi dada a nós pelos profetas e apóstolos do Senhor. A Bíblia fala que a igreja de Cristo, ela foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Engraçado, né? A Bíblia não diz que a igreja foi fundamentada sobre Pedro. Não, foi fundamentada sobre os apóstolos e profetas. E o que ele está se referindo ali? Ele está se referindo aos profetas, ao Velho Testamento. Todos os escritos dos profetas do Antigo Testamento. E do fundamento dos apóstolos, que fundamento é esse? É os ensinos dos apóstolos. Agora, onde que você vai encontrar o ensino dos apóstolos? Aonde que você vai encontrar? Você vai encontrar numa espécie de tradição que nada mais é do que um telefone sem fio? Não, fulano que ouviu de fulano, que ouviu de Beltrano e etc. Até chegar em Jesus. Dá para você confiar nisso? Pois bem, há uma falsa igreja aí que prega isso. Há um falso evangelho que é anunciado aí, que diz justamente isso. Que a Bíblia não é suficiente, que a gente precisa da tradição oral. Dos pais da igreja, da tradição dos pais. E nós, irmãos, como reformados, nós aceitamos a tradição dos pais da igreja, desde que eles não estejam contrários à Escritura. Porque o nosso crivo é a palavra de Deus. Qualquer ensinamento, qualquer doutrina,
qualquer ideologia, qualquer pensamento que não está em obediência cativa à palavra de Deus deve ser rejeitado, irmãos. Então, o que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo tem que corrigir. E o que nós temos aqui? A grande deserção. O que é desertar? Pessoa chamada, convocada para a batalha e abandona o campo de batalha no meio do caminho. Se eu não me engano, continua até hoje como pena de morte no Brasil isso. A única coisa que tem pena de morte é deserção. O camarada mata, aterroriza, não acontece absolutamente nada. Mas se tiver uma guerra hoje e você desertar da guerra, você pode estar debaixo da pena capital. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele vai dizer, eu estou admirado. E a palavra aqui não é de admiração de achar bonito, não. É que é difícil você explicar isso na língua portuguesa, o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está arrasado. Paulo está decepcionado. Ele não diz, olha, eu estou envergonhado de vocês. Não. Paulo não conseguiu acreditar que isso estava acontecendo. Não é possível uma coisa dessa. Irmãos, quem concorda comigo aqui que Paulo era um bom pastor? Quem concorda? Que ele era um bom plantador de igreja. Melhor do que qualquer um. E Paulo está tendo que escrever essa carta aqui dizendo, eu estou horrorizado que vocês estão se desviando do evangelho de Cristo para um falso evangelho. Meus irmãos, se o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou estupefado, estou horrorizado que vocês estão se desviando do evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo não esperava que isso ia acontecer. Paulo não estava esperando. Ele sai da região da Galácia, depois de tudo que ele passou, por exemplo, em Listra, que ele foi apedrejado praticamente até a morte, ou não sabemos, talvez até a morte, e Deus trouxe ele de volta à vida. Ele passou o que passou, meus irmãos, e o que nós temos aqui agora? Essa igreja debaixo de um falso evangelho. Essa igreja debaixo do engano. Paulo está horrorizado. Ele não consegue aceitar a ideia disso. É difícil de digerir essa realidade que ele vai apresentar a nós no versículo 6. Mas o que aconteceu? O que aconteceu para Paulo ficar desse jeito? O que aconteceu é que logo depois que Paulo saiu da região da Galácia, depois que ele saiu de lá, chegou os falsos mestres. Foi ele sair de lá, chegou os falsos apóstolos. Alguns que tinham sido convertidos da seita dos fariseus. E eles chegam e falam, que coisa maravilhosa, vocês crentes aqui nessa região. Região da Galácia não era uma região próspera, era uma região muito pobre, por sinal. Paulo contraiu o que muitos estudiosos vão dizer, ele ficou doente, essa é a razão porque ele vai pregar naquela região da Galácia. Provavelmente ele contraiu malária, e passa numa situação terrível ali. Aí o pessoal chega, esses falsos apóstolos, e fala assim, olha, que bom que vocês estão aqui, a igreja de Jesus. Deixa eu explicar algo para vocês. Você sabe que lá em Jerusalém, ninguém concorda com essa conversa de Paulo, não. Que o homem é justificado somente pela graça, sem as obras da lei, sem ter que circuncidar, sem ter que seguir a dieta kosher, a dieta ritual judaica. Isso lá em Jerusalém, ninguém aceita isso não. Vocês aqui, não é suficiente só você acreditar em Jesus. Você precisa crer em Jesus, mas você precisa seguir também a lei cerimonial. É isso, irmãos, o que foi anunciado. Foi anunciado a eles que Jesus não era suficiente. E sabe o que acontece? A realidade é que hoje continua sendo pregada essa mentira. Que Jesus não é o suficiente. Que para você ter salvação eterna, para você resolver o problema dos seus pecados, você precisa passar por uma porta mágica lá em Roma, nesse ano, porque ano que vem você já perdeu a chance. E ai de você se não tem dinheiro para viajar para Roma, hein? Você vai ficar mais uns 200 anos no purgatório. Paulo está horrorizado.
Eu só fico imaginando o que Paulo ia dizer da igreja moderna de hoje. Eu não queria nem ler a carta dele para a igreja de hoje. Porque aqui, irmãos, ele está bravo. Ele tá irado aqui. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Ele não peca aqui, porque é a palavra de Deus, mas ele está irado. E sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que às vezes, dentro da igreja, as pessoas demonstram às vezes um entendimento, que eles estão recebendo a palavra, que estão aceitando a palavra, mas é aquela coisa superficial, que fica só na superfície. E o que nós vemos é que esse cristianismo superficial, essas doutrinas superficiais, esse tipo de crente que nunca se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, o que acontece? Rapidamente é só vir um falso mestre, ou vir uma tribulação, uma perseguição, que ele já se escandaliza, que ele já se desvia para o caminho do engano. O que a carta aos Gálatas nos mostra é o quão rapidamente uma pessoa pode se desviar da verdade, se desviar da palavra de Deus por não estar fundamentado e alicerçado na doutrina do Evangelho. Abra comigo lá em Lucas, Evangelho de Jesus, de acordo com São Lucas. São Lucas capítulo 6. O versículo de número 46, o que diz aí, irmãos? Vamos ler todos juntos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa. E não pôde, o que, irmãos? Não pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Então, quem que é esse aqui? É aquele que leva a sério. É aquele que ouve a palavra, que coloca em prática. É aquele que cava fundo, que sai da superficialidade, que remove aquilo que não serve como fundamento. Esse, irmãos, é aquele que está levando a sério a doutrina do Evangelho. Mas o versículo 49 diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou. E foi o que, irmãos? E foi grande a ruína daquela casa. O estrago foi grande. Nós vemos aqui o perigo da superficialidade. A pessoa é abalada por qualquer circunstância, por qualquer tempestade que aparece, a pessoa é abalada e eventualmente é a destruição total. Então essa fé superficial, ela também será facilmente enganada por falsas doutrinas, por falsos mestres. E as igrejas na Galácia, elas estão sendo chamadas por Paulo ao arrependimento. O abandono do evangelho da graça, o abandono do evangelho de Cristo, era o pecado dessa igreja. O abandono. Os puritanos, eles diziam que esse abandono ele pode acontecer de duas formas. Um abandono particular e um abandono geral da doutrina. Isso acontece quando as pessoas, elas mudam a natureza do evangelho, da boa notícia de Cristo, ou quando essa mensagem ela é diluída ou misturada com falsa doutrina. Então você vai no culto, você ouve lá a pregação, 30% do que ele falou ali dá para você ver na Bíblia. Mas os outros 70% está tudo fora da Bíblia, está tudo fora da palavra. E aí? Ah não, mas tem 30%. Meu amigo, você beberia um copo de água que 30% é água boa e 70% é veneno? Você não faria isso. De maneira alguma. Vamos então dar alguns exemplos aqui sobre o abandono particular. Os puritanos falavam. Esse exemplo aqui está relacionado a misturar
ou diluir o evangelho. E um dos grandes puritanos, Perkins, ele vai dizer o seguinte, que isso pode acontecer por duas razões. Primeiro, por fraqueza, que aqui é o exemplo da igreja aos Gálatas, que é uma igreja fraca, que é uma igreja ainda superficial, provou ser uma igreja superficial, por causa do seu abandono. Mas a segunda razão dessa deserção particular, ou seja, de misturar ou diluir o evangelho, é também causado pela obstinação, pelo orgulho dos homens. E o que nós vemos na história da igreja? Que homens vão subindo a hierarquia da igreja, vão assumindo posições, vão se tornando poderosos, a ponto de que ele declara, eu sou o vigário de Cristo, eu sou o representante direto de Cristo na face da terra. Você sabia que esse é o título que o Papa roga para si? Chegou um ponto na história da igreja que homens começaram a dizer que a sua própria tradição oral, aquilo que eles achavam que deveria ser, muitas das vezes fundamentado em visões de anjos, de supostos milagres e etc., esses homens, na sua obstinação, vão começar a diluir o evangelho. Vão começar a misturar o evangelho com falsas doutrinas. O entendimento que Jesus salva agora é misturado com falsas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina do purgatório. E eu quero dizer a vocês, nós protestantes, nós cremos no purgatório. Já ficou chocado, né? Jesus é o nosso purgatório. Jesus sofreu no nosso lugar. Ele é, irmãos, o nosso purgatório. Ele é quem pagou o preço. Mas aí vem a tradição, falsa tradição oral, não amparada pelas Escrituras, contrária às Escrituras, e vai dizer o seguinte, não, mas você ainda precisa pagar temporalmente lá no purgatório, pelo menos uns 500 anos desses pecados seus aí. O que é isso, irmãos? É a mistura do evangelho, ou seja, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, tudo isso a gente concorda. A gente confessa o credo apostólico, todo mundo, o credo niceno, constantinopolitano, concordamos, sim. Mas aí pega a verdadeira doutrina e mistura com a falsa doutrina. E o povo está enganado. Nós vemos esse exemplo na igreja de Roma. Nas Escrituras, as 10 tribos de Israel. O orgulho levou a essa deserção, a esse abandono particular. Mas aí nós temos a segunda forma de abandono do evangelho, que seria o abandono geral, ou uma total apostasia, assim podemos dizer. Eu vou dar 3 exemplos e você vai entender bem. Primeiro exemplo, nós temos uma falsa religião, que é a religião dos Mormons. E os Mormons, eles têm 5 meios de revelação. Eles têm a Bíblia, a mesma Bíblia nossa. Mas essa Bíblia aqui pode ter erros. Então, vem o livro de Mormon. Aí tem o livro Pérola de grande valor. Aí depois vem o outro livro, Doutrina e Convênios. E aí, o 5º meio de revelação é tudo que sai da boca do profeta da igreja é revelação. Aí na década de 1830, Joseph Smith, o fundador dessa seita, diz que um anjo apareceu a ele, o anjo Moroni, e deu a ele o livro de Mormon. Em outra ocasião, Joseph Smith alega que o anjo apareceu a ele e falou para ele, olha Joseph, o casamento plural, ou seja, a poligamia, o cara casar com 2, 3, 4, 5, 10 mulheres, etc. O casamento plural é um princípio do evangelho. E se você não seguir isso, eu vou te matar. Foi isso que o anjo falou para ele. O que é isso, irmãos? Isso não é um abandono particular. Isso é uma total apostasia. Isso é uma total apostasia. Vamos dar outro exemplo? Os judeus modernos. Há 2000 anos eles estão criando novos entendimentos, novas doutrinas, escritos e etc., como a Cabalá.
todos esses escritos para suplantar a ideia que o Messias já veio. Estão fora da revelação, da Torá e do Velho Testamento. Porque tudo isso era sombra e apontava para Jesus. Vamos para o terceiro exemplo? A falsa religião do Islã. Lá no século VII, falso profeta Mohammed entra numa caverna e aí aparece o anjo Gibriel, que seria supostamente o anjo Gabriel, e entrega para ele o Alcorão. Porque a Bíblia está incompleta. Essa é a revelação final, então, o Alcorão. O que é isso, irmãos? É uma apostasia geral, é um abandono geral do Evangelho. O engraçado é que você vai ver que todos eles estão envolvido anjo no meio. Todos eles estão envolvidos anjos. É muito interessante isso. Provavelmente havia uma situação relacionada a isso à igreja de Gálatas. Não sabemos. Na igreja em Colossos havia. O povo estava até começando a fazer culto aos anjos lá. E Paulo vai, escrevendo aos Colossenses, vai tratar sobre isso. Então já entendemos aqui a forma como as pessoas podem se desviar do Evangelho. É importante que entendamos também, irmãos, que por mais que uma é mais grave, mas as duas estão erradas. As duas perverteram o Evangelho. Porque a grande verdade é que se misturarmos o Evangelho, ou diluirmos a mensagem do Evangelho, não sobra nada do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer: admiro-me que tão breve vos desviastes. Tão breve. Rapidamente, irmãos, eles mudaram a sua mentalidade. O testemunho de Jeová vai lá, visita o crente que não vai em escola bíblica, que não estuda, que não conhece a doutrina da Trindade, que não conhece a doutrina da divindade de Jesus. Aí o cara vai lá, pega um texto, pega outro texto. Eles estudam 6, 8 horas por dia para conversar com você e você não estuda nada. E dali já arrebanha um. E já leva você a negar a divindade de Jesus, já leva você a negar o Deus verdadeiro, o Deus triuno. Isso mostra, irmãos, como as pessoas, a carta aos Gálatas nos mostra, como as pessoas podem se desviar tão rapidamente se elas não tiverem um fundamento nas Escrituras. Vamos ver um exemplo na Bíblia? Abre lá em Êxodo 32. O contexto aqui: o povo de Israel saiu do Egito, Deus agora está os levando para a terra prometida, eles estão no meio do deserto. E aí Moisés sobe para o monte. Mas aí Moisés está demorando. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Que povo terrível, irmãos. O homem subiu no monte, demorou um pouco, né? O pastor saiu da vista, não sei o que virou, né? E Arão lhes disse, aí chama lá os presbíteros Arão. Arão, vamos lá, já faz a reunião do conselho aí, vamos fazer outros deuses aí. Vamos mudar a liturgia aqui, vamos começar agora a novena para Maria, vamos começar a mudar as coisas aqui, né? E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro, pega os brincos de ouro, vai confiscar tudo agora, os brincos de ouro das mulheres aí, das irmãs. Das vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu de suas mãos e formou um burril. Depois de ter formado um bezerro de fundição, eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa de Yahweh. Amanhã é a festa de Javé. Que mistura, hein?
Ele acabou de fazer um bezerro de ouro, ele acabou de criar os postes ídolos, e fala: amanhã vocês se preparam, que amanhã vai ser a grande festa do Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. Foi só alegria. Moisés está lá no monte conversando com Deus, e disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Imagina a decepção de Moisés, irmãos. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é um povo que saiu da terra do Egito, que viu as 10 pragas. Tem gente que fala assim: olha, o que falta nessas igrejas reformadas aí são os sinais e maravilhas. Na minha igreja tem milagre todo dia. E tem gente desviando todo dia. E tem gente que não conhece nada do Evangelho. Porque milagre não sustenta ninguém, irmãos. Milagre não salva, não sustenta ninguém. O povo de Israel viu milagre todo dia no Egito. 10 pragas, Deus tirou eles com mão forte. Eles cruzaram o Mar Vermelho, o mar se abriu. Deus está sustentando esse povo no deserto. Assim que Moisés vira as costas, eles vão lá e constroem um bezerro de ouro. E aí Deus diz: vai lá, desce depressa. E disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram, e lhe fizeram sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha o que diz o versículo 9. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Povo orgulhoso. Povo obstinado. Aqui está um exemplo: os israelitas, irmãos, se desviando do verdadeiro Deus para irem atrás de ídolos. Para que nós pregamos o Evangelho, irmãos? Qual é o propósito da mensagem do Evangelho? O propósito da mensagem do Evangelho, da boa notícia, é nos levar à graça de Cristo. Se essa mensagem é corrompida, as pessoas não chegam a Cristo. As igrejas na Galácia, elas estavam se desviando para uma outra doutrina da salvação. Eles estavam mudando a soteriologia, a doutrina da salvação estava sendo mudada. E isso não é algo novo. Nós vemos que a Bíblia já nos alertou que o que aconteceu lá vai continuar acontecendo aqui. Abre lá 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, inches a tempo e a fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Para quem que Paulo está escrevendo aqui? Para Timóteo, que é um jovem pastor, um jovem bispo, um jovem ministro, que está responsável por várias igrejas. Ele está orientando o seu discípulo Timóteo, dizendo: eu estou te conjurando perante Deus para você pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Não é se é oportuno ou não. Prega a palavra, exorte, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, vamos ler juntos? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Coceira no ouvido, o pastor está pregando, eu não gosto desse negócio não. E a Bíblia fala que eles não vão eleger um mestre, eles vão amontoar para si mestres, segundo as suas próprias paixões. Então isso não é novidade. Olha o versículo 14, vamos ver um exemplo aqui?
Vamos ler todos juntos? Alexandre, o caldieiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Sabe o que eu acho maravilhoso aqui? Paulo, irmãos, ele não está falando, um certo homem, não. É Alexandre, o latoeiro, é aquele cara lá. Esse cara aí me fez muito mal. Que Deus lhe dê a paga. Irmãos, ele não está brincando aqui, não. Nós temos aqui um exemplo claro. Vamos fazer um exame agora. Nós já vimos aqui desse desvio do evangelho, ou seja, um evangelho, uma mensagem adulterada. Qual que é a natureza dessa apostasia ou desse desvio? A natureza é misturar a graça com obras. É o que é aqui o exemplo claro de Gálatas. Que a base da salvação é a graça, vou usar uma expressão do mormonismo, mas tudo que você conseguir fazer. A verdade, irmãos, é que a graça de Deus não tem sócio. A graça de Deus não tem sócio. Esse povo foi enganado acreditando que a graça mais Moisés, mais os rituais judaicos, eles estavam, ganhando na loteria, a coisa ia ficar melhor para eles. Na verdade, eles estavam perdendo o principal, que era o evangelho de Cristo Jesus. Isso mostra, irmãos, o orgulho humano, essa mensagem da graça de Deus, somente a graça de Deus, é essa mensagem, que é a mensagem do evangelho. Sabe por que ela é rejeitada? Ela é rejeitada por causa do orgulho dos homens. Porque o homem, ele não aceita, eu tenho que fazer parte disso. Ora, Deus salvar o homem livremente, justificar, salvar, dar certeza de vida eterna, e o homem não ter participação nisso? Jonathan Edwards dizia que a única coisa que você fez para contribuir para a sua salvação foi o seu pecado, que tornou a salvação necessária. Essa é a única coisa que você contribuiu. Você não contribui com mais nada. Mas o orgulho humano vai dizer o seguinte: não, você tem que colocar alguma coisa nisso aí. Você tem que fazer alguma coisa. Vamos ver um exemplo nas Escrituras, Adão e Eva. A insatisfação, orgulho e insatisfação. Adão e Eva estavam insatisfeitos com o estado que Deus os criou. Porque se eles estivessem satisfeitos, a serpente ia chegar e ia falar: vocês serão como Deus. Foi o que ela disse, não foi? O cara já ia chutar aquela serpente para longe. Mas não, a conversa do diabo vem: vocês serão como Deus. E eles então, insatisfeitos com o estado de filhos, de criatura, eles então se rebelam contra Deus. Volta lá para o versículo de número 6. Admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Então grava aqui no final, possível você pode até riscar aí na sua Bíblia, pode marcar, outro evangelho, no versículo 6, tá bom? No versículo 6. Essa palavra outro aí é a palavra grega heteron, de onde vem a palavra hétero ou héteros, tá bom? Aí no versículo 7 nós temos o qual não é um outro. E aí nós temos outra palavra grega aqui. É isso que é interessante, no grego você tem duas palavras para outro. A primeira aqui é heteron, e a segunda que você vai encontrar no versículo 7, é a palavra allos. Vamos entender. No versículo 6, esse falso evangelho aqui, para um outro evangelho, a palavra heteron significa de diferente natureza, ou de uma essência diferente. O que Paulo está dizendo? Esse falso evangelho aí, ele não tem essência verdadeira. Ele não tem a natureza verdadeira. É por isso que ele vai dizer no versículo 7, o qual não é um outro. E a palavra outro aqui é outro da mesma natureza.
outro da mesma essência, outro da mesma espécie. Ou seja, esse falso evangelho aí é um evangelho pirata que vocês estão seguindo. Porque esse não é o evangelho verdadeiro. A palavra halos aqui que você vai encontrar no versículo 7, também é usado para referir ao Espírito Santo. Quando Jesus diz que ele vai para o Pai e enviará outro Consolador. Ou seja, outro da mesma essência, uma outra pessoa, mas da mesma essência que eu tenho. Louvado seja Deus. Então, essa mistura do evangelho com falsa doutrina, com a lei, não é o evangelho. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 18. Vamos ler todos juntos? Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer, porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios, reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O homem só conhece a Deus porque Deus se revelou. Essa é a verdade. Vamos finalizar o versículo 21, todos juntos? Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas isso é loucura, esse negócio que a pessoa creu de fato naquilo ali, e ela então recebe vida eterna, perdão de todos os seus pecados. Um assassino, ele é perdoado, porque ele creu nessa mensagem. É loucura. Pois bem, essa é a forma que Deus decidiu salvar pecadores. Louvado seja Deus. Pela loucura da pregação. Para finalizar, o apóstolo Paulo, em Gálatas, já nesse primeiro capítulo, ele vai aqui dar a sentença, os crimes que foram cometidos por esses falsos apóstolos. Primeiro, eles estavam perturbando a consciência do povo de Deus. Perturbando a consciência. Sabe aquela pessoa que gosta de conversa fiada? De fofoca dentro da igreja? Que liga para fofocar, para conversar o que não deve? Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui, né? Mas acontece. Estavam perturbando a consciência do povo. E o segundo crime é de derrubar ou de perverter o evangelho de Cristo. Overthrow the gospel. De perverter o evangelho de Cristo. Como que a igreja então deve lidar com isso? Como que a igreja deve lidar com homens que não têm um compromisso com o evangelho? Você tem uma pessoa dentro da igreja, por exemplo, que diz não existe mais inferno. Isso é conversa fiada. Deus vai perdoar todo mundo, Deus é amor, Deus é bom. Deus vai perdoar todo mundo, até Hitler e o diabo vai se dar bem no final. Aí você tem uma pessoa dentro da igreja ensinando isso. Como que a igreja deve lidar com isso? Historicamente a igreja já tomou decisões acerca disso, com base no que Jesus orientou. O que Jesus disse? Se o teu irmão pecar, vai você e conversa com ele. Mostra a falta. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Aí ele vai dizer, mas se ele não te ouvir, leva 2 pessoas com você, como testemunhas para que toda a palavra seja estabelecida. Se não te ouvir, aí leva para a igreja, aí é para a liderança da igreja. E se recusar a ouvir a igreja, o que ele diz? Considera-o como gentil e publicano. Considera-o como um pagão e um publicano. Então, como que a igreja lidou com isso historicamente? Primeiro, a admoestação. Então, é o processo que, como já falamos aqui, de ir e admoestar a pessoa. Segundo, a suspensão do sacramento. Então, o consistório da igreja, o conselho da igreja, os anciãos da igreja, junto com o ministro, vão suspender aquela pessoa de participar do sacramento da ceia do Senhor.
E aí, se não houver arrependimento, o terceiro caso é a excomunhão. E a excomunhão ela tem um propósito diferente, porque no contexto reformado, a excomunhão ela existe com o propósito de buscar a restauração daquela pessoa. É com a fé, com a esperança que aquela pessoa vai se arrepender. Mas o pecado tem que ser lidado dentro da igreja, por isso entra a questão da excomunhão. Mas aí entra o último caso que seria um caso explícito de apostasia, que os puritanos vão chamar de anatema. A palavra anátema, vamos lá, faz um verbo desse negócio aí. Anathematize. Essa é a palavra inglesa. Que seria a palavra amaldiçoar no contexto aqui. E esse é o último caso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que está claramente evidenciado que é um servo de Satanás. Mas são casos muito raros que você vai encontrar. Irmãos, o que nós vemos também nessa carta? Que o diabo também vai usar até figuras de anjos para tentar levar o povo para fora do evangelho. É por isso que ele disse, se um anjo do céu aparecer, amaldiçoa. Se ele pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. O que Deus entregou e deu à igreja para guardar a igreja e proteger a igreja? Primeiro, Deus nos deu as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para a instrução, para a repreensão, para a instrução em doutrina, para que o homem de Deus seja completo. Irmãos, tudo que a igreja precisa já está revelado na Escritura, não precisamos de mais nada. Tudo que a igreja precisa crer e saber já nos foi revelado na palavra de Deus. Mas aí, séculos depois, hereges aparecem falando da doutrina da assunção de Maria, que Maria foi assunta aos céus. Aonde está isso na Bíblia? Não tem lugar nenhum. Maria aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, juntamente com 120, e depois ela desaparece da Bíblia. Cadê, irmãos? Não tem lugar nenhum nas Escrituras. O que Deus deixou, o depósito da fé, é a palavra de Deus. Segunda coisa que Deus deixou, vamos lá em Efésios capítulo 4, para encerrar. Vamos ler o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores ou doutores. Versículo 12, qual que é o propósito aqui de Deus dar os ministérios na igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atirados para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus nos deu a palavra e Deus nos deu o ministério da igreja e os oficiais da igreja com a missão, irmãos, de disciplinar a igreja e ensinar a igreja na verdade. Jesus não precisa de sócio, irmãos. Jesus não precisa de sócio. E Jesus também não precisa da sua ajuda para te salvar. Não precisa.
Jesus não é aquele que nos torna capazes de salvarmos a nós próprios, a nós mesmos. Esse não é o que Jesus fez. Ele não é aquele que vem para nos dar condições de a gente se salvar. Não tem condições, irmãos. Não é isso que Jesus fez. Você precisa ser salvo e resgatado. E Jesus é um suficiente Salvador. Louvado seja Deus. É mais do que suficiente. Amém, irmãos? Glória a Deus.